A paz do Senhor Jesus a todos que ouvem essa mensagem. Eu sou a missionária Regina Grelenzoni e hoje eu tenho mais uma mensagem da parte de Deus para nós. A mensagem de hoje está em Gálatas 5, de 16 a 26. Viver no Espírito e não na carne. Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade, sexualidade, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. O ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mas as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Essa é a mensagem que Deus fala conosco hoje, sobre viver os frutos do Espírito Santo ou as obras da carne. Nós precisamos vigiar nesse mundo, porque se deixar, o mundo domina a nossa mente, domina o nosso coração e nós cada vez mais só pensamos nas coisas desse mundo, cada vez mais nos deixamos ser entregue pelas coisas desse mundo. Mas aqui nessa palavra, o Espírito Santo nos fala que nós precisamos buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, do Espírito, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos estar junto com Cristo quando Ele vier buscar a igreja. Em Provérbios 29:11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Eu entendo de tudo isso que fala em Gálatas 5, que um dos principais frutos do Espírito é o equilíbrio, é o domínio próprio. Se a pessoa tem esse equilíbrio, esse domínio próprio, ela consegue resistir ao pecado, a muitas tentações, consegue resistir ao Deus desse mundo. Em Provérbios 16:21, diz assim: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então a gente vê que tem muitas pessoas desequilibradas nesse mundo. Nós vemos, principalmente agora nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, o quanto as pessoas perdem o equilíbrio, o quanto as pessoas perdem o domínio próprio da sua vida, né? Do seu dia. As pessoas entram em desespero, as pessoas ficam sem noção de o que fazer, para onde ir, e muitos entram em desespero, chegando até a cometer suicídio, ou alguns se entregam para bebida, para drogas, para poder fazer como se fosse uma fuga da realidade, das coisas que estão acontecendo na realidade. Em Timóteo, 2 Timóteo de 1, versículo 7, Deus fala assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, esse espírito de equilíbrio, esse espírito de domínio próprio, vem de Deus, que é dom do Espírito Santo. E nós temos que buscar isso em Deus, nós temos que buscar isso no Espírito Santo, porque Deus não nos fez covarde, Ele nos fez fortes, Ele quer que nós tenhamos equilíbrio, que nós tenhamos domínio próprio sobre a situação, sobre a nossa vida, sobre o que acontece ao nosso redor. E somente com a ajuda do Espírito Santo,
nós poderemos equilibrar todas as situações que vivemos. Não é nada bom se nós formos ao extremo e perder a razão, colocar tudo a perder, deixar tudo cair barranco abaixo, levar desaforo para casa. Tem muitas pessoas que não fica quieta, não consegue controlar a sua ira, não consegue controlar o seu ódio e põe tudo a perder e não leva desaforo para casa. É aquela pessoa que é irada o tempo todo, que está sempre criando confusão, criando briga, ela não consegue se equilibrar, ela não consegue ter um domínio próprio, ela está sempre quebrando pau, ela está sempre provocando confusões, contenda, desavenças. Ela não aceita opiniões, ela não aceita o jeito de outras pessoas viver, muitas vezes ela não aceita a situação que ela está vivendo, então ela perde totalmente a razão, ela entra em desequilíbrio e comete vários erros, várias situações que faz com que ela perca a razão. Então, a pessoa tem que ter um equilíbrio, tem que buscar no Espírito Santo esse equilíbrio. Então, não é bom a pessoa viver num extremo, querendo perder a razão, fazendo com que as coisas que ela enfrenta faça com que ela perca a razão, com que ela entre em desespero, com que ela perca o controle de tudo. Assim como também não é bom se ficarmos parados e não reagir diante de lutas que enfrentamos, diante de batalha que enfrentamos. É como se dissesse assim, eu deixo a vida me levar, deixo as coisas acontecer, eu não estou nem aí, eu não estou preocupado. Não, não é assim. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós não podemos também irar, não podemos também entregar tudo de mão beijada para o diabo, mas também nós não podemos perder a razão, nós não podemos fazer com que a vida se torne mais difícil do que já está sendo nos dias de hoje. Então é necessário que nós tenhamos um equilíbrio, mas esse equilíbrio, esse domínio próprio, é um fruto do Espírito Santo. Se eu não pedir, se eu não buscar isso em Deus, no Espírito Santo, eu não tenho como controlar. Não está fácil para ninguém nos dias de hoje. O mundo hoje não está fácil para ninguém. Muitas pessoas sofrendo, desesperadas. Se ela não buscar um equilíbrio, se ela não buscar um domínio próprio com o Espírito Santo, para ela suportar, para ela resistir, para ela passar por essa situação, é complicado, é difícil. Assim como também nós temos que buscar ajuda, muitas vezes, da parte de Deus, para tudo isso que nós estamos vivendo, para tudo isso na vida de um ser humano que está acontecendo, há uma saída. Nós precisamos ter esse domínio próprio, saber equilibrar e ser sensato em tudo. Mas isso não é fácil, queridos. Isso não é fácil. Se não for o Espírito Santo de Deus nos ajudar, nos orientar, nós não temos como ter esse controle. Se não buscarmos os frutos do Espírito Santo, nunca conseguiremos ter vitórias e segurança na nossa vida. Não conseguiremos ter paz se não for Ele que nos capacitar, se não for Ele que nos ajudar. Deus quer uma vida tranquila e feliz para nós. Apesar dos acontecimentos nos dias de hoje do mundo, Deus quer uma vida em paz para nós. Nós poderemos ter paz e tranquilidade, sim, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus nos moldar, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas, se nós nos dirigirmos mais para as coisas do alto, para as coisas de Deus, buscar no Espírito Santo essa força. Deixar as obras da carne não é fácil. Abrir mão de muitas coisas do mundo não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo poderemos viver esses frutos do Espírito. Sozinho, nós não conseguiremos vencer batalhas nenhuma. Batalhas que surgirão em nossas vidas. Sozinhos nós não conseguiremos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Eu afirmo com toda certeza que em todas as áreas de nossas vidas, sem equilíbrio, sem domínio próprio, nós não conseguiremos seguir em paz, nós não conseguiremos vencer. Em Provérbios 3:21 diz assim: meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo.
não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Então, essa é a receita, meus irmãos, essa é a receita, meus queridos. Não está fácil para ninguém, mas se nós buscarmos essa ajuda do Espírito Santo, se nós clamarmos a Deus em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos dê equilíbrio e domínio próprio, nós conseguiremos vencer essas lutas, nós conseguiremos vencer, passar por mais essa luta vitoriosos, porque a nossa força, ela tem que vir de Deus. A nossa força não é dos nossos braços, não é dos nossos recursos. A nossa força, o nosso equilíbrio tem que vir de Deus. E cada pessoa, cada chefe de família, cada mãe, cada mulher, cada ser humano, se ele buscar em Deus, se ele buscar no Espírito Santo esse equilíbrio, buscar esse domínio próprio, ele consegue contornar, ele consegue viver essa vida mais tranquila, mais em paz. Hoje está difícil, mas se você orar, clamar, pedir ao Espírito Santo a direção, ele vai te dar. E no dia de amanhã, novas portas se abrirão, novas chances acontecerão na sua vida, porque o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor está preparando o melhor para nós. Os pensamentos de Deus a nosso respeito, para conosco, é pensamentos de prosperidade, pensamentos de saúde, de paz, de tranquilidade, é pensamentos de nos fazer o bem e não fazer o mal. Então eu preciso buscar esse equilíbrio no Espírito Santo de Deus, para que eu possa vencer, para que eu possa passar por mais essa batalha, passar por mais essa luta vitorioso. E essa é a mensagem que o Espírito Santo traz aos nossos corações hoje. Nós precisamos dele, nós precisamos buscar nele a força, o equilíbrio, o domínio próprio para suportar e passar por isso rápido, porque o Senhor, ele vem buscar a igreja e nós temos que estar preparados, nós não podemos perder essa oportunidade. Então agora é o momento de eu buscar no Senhor esse equilíbrio, buscar essa paz, buscar esse domínio próprio, para que eu possa contornar, para que eu possa ter um refrigério nos dias de hoje. Essa é a mensagem que o Espírito Santo traz aos nossos corações. Receba da parte de Deus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e o equilíbrio do Espírito Santo de Deus desça sobre você e sobre a sua casa. Fica na paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a todos.